capítulo, eu estava em dúvida, porque sei que a gente deixa, boa noite a todos primeiro, né? A gente deixa normalmente aqui a tela principal, a tela inicial exposta. Até fiquei na dúvida se eu deixava assim para a gente pesado, né? Brincando, assim, tão grande, exposto, tanto tempo, assim, ia tirar dali, mas este é o tema que vamos refletir, então vamos manter. Mas a palavra em si já é pesada, né, gente? A vigilância. Então, é onde ela está, como a Naila falou, sempre quando tem gente nova na casa, ou enfim, eu gosto de repetir essa informação, que todas as palestras feitas, toda a preleção, toda a conversa feita nesse salão na reunião pública, ela é baseada no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que são os trechos evangélicos, a interpretação do Espiritismo, fazendo uma explicação, esclarecimento para a gente, para que a gente consiga entender o que às vezes não fica tão claro, um camelo, um buraco de bagulho, como assim? E aí traz esse esclarecimento para a gente que a gente possa, porque o Evangelho não é para ser algo distante, o Evangelho quer dizer boa nova, né? A palavra do Evangelho na sua etimologia. Não é para ser algo distante, algo que fica lá no além. O Evangelho é a notícia que eu tenho que me enxergar dentro dele. É a boa nova que tem que fazer sentido na minha vida. Então, se eu leio um texto muito difícil, complexo para falar, que lindo, achei perfeito, parece que lá lá. Mas não consigo me enxergar e falar, o que isso de prático tem para mim? O que isso me toca? O que isso me faz tornar uma pessoa melhor? Não tem que fazer sentido. Então a gente vem, o Evangelho tem essa boa nova, esse consolador, para ainda nos ajudar, agora com essa nossa evolução, que nós vamos evoluir, a entender melhor ainda. E aí esse capítulo, a vingança, os trechos que nós vamos falar, de 7 a 10, ele está dentro de um outro capítulo, que também não é tão simples, algo simples a gente praticar, que chama Amai vossos inimigos. Primeiro mandamento que Jesus nos ensinou, resumindo as leis mosaicas, as leis de Moisés, foi o qual? Amar a Deus sobre todas as coisas, nosso Criador. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Quando ele falou próximo, teve uma vírgula, uma reticência, um apêndice que falava, só se você gostar do próximo ele for legal. Tinha alguma coisa assim? Não, né? Ele falou, amar o próximo. Se o próximo é A, B, C, se o próximo torce para X, para Z, vota em Y, se fez isso, fez aquilo, está classificado ali, tem um asterisco e nota de rodapé classificando ou condicionando quem é o próximo. Então, o próximo são todos. Os inimigos também podem estar no próximo? Então a gente tem que aprender mal, certo? Então vamos colocar como inimigo todos aqueles que nos causam algum mal, alguma ofensa, algum desgaste. Seja aqueles novelescos, aquele mal, onde fica que a pessoa, ou qualquer pessoa fica com um rancor mortal, até aquela ofensa do dia a dia, aquela que se temperou, aquela que se estragou sua manhã, seu dia, que de alguma forma mudou sua vibração, causou um sentimento ruim. E aí ele está dentro de uma outra lição, porque vai estar dentro do Evangelho, nesse capítulo, e a lição chama: se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhes também a outra. Existem várias explicações teológicas, semânticas para entender essa frase, mas eu gosto muito de interpretá-la com muitos teólogos, autores, estudiosos trazem. Jesus ele nos ensinava da forma mais bonita que existe, que é com analogia. O que é ensinar com analogia? Eu dou um exemplo. Então a gente gosta de aprender assim, por isso que esses tutoriais é mais fácil para a gente. A gente até na nossa classe não gosta. Por exemplo, porque a gente traz uma forma de ficar compreensível. A gente faz até com as crianças, com uma escolinha para ela entender a lição moral. Então Jesus fazia várias analogias para a gente entender melhor. Então nem tudo, quase nada, aliás, que ele traz, é aquele sentido literal que está posto. É isso e pronto. Existe um sentido muito mais profundo, muito mais amplo naquilo que está contido. Por exemplo, quando ele diz, vos bater na face, dê a outra face, ele está só querendo dizer, olha, você põe um passo aqui, você vira, a pessoa bate ali, você vira de novo, a pessoa bate de novo. Será que isso faz sentido? Claro, eu vou ficar apanhando. Então é isso, aprendi, entendi, está tudo certo, evoluí. É isso. O que é dar a outra face? É mostrar o outro lado. Então, se alguém veio e te deu uma ofensa, a pessoa foi irritada, a pessoa perdeu a paciência, a pessoa veio cheia de cólera, como é o outro
outro lado desse sentido. Qual é o oposto a isso? É paciência, é tolerância, é indulgência. Se ela veio com ódio, você vai dar o quê? Que o São Francisco nos ensinava na outra música. Nada mais é do que aquela oração de São Francisco que foi musicada do que dar a paz. Onde vai a ódio para a perdão, onde vai a tristeza para a alegria. Mostre o outro lado. Ou para aqueles que estão um pouquinho mais de 30, porque os mais novos vão entender, mostre o lado B. As pessoas falam, lado B, o que é isso? O que é disco? Então, mostre o outro lado, mostre outra versão. Então, se alguém vem, porque é muito fácil a gente reagir da mesma forma. Mas quando eu reajo da mesma forma de alguém, eu me tornei igual a querer alguém. Se a pessoa fez isso e eu fiz o mesmo, eu sou igual. Então ele fala, mostre melhor possível, dando a outra face. E aí, falando tudo isso, falando em amar até os inimigos, se a pessoa vem com algo ruim, você ensina algo bom, faz sentido a vingança? Então vamos conversar, vamos agora um pouco sobre isso, vamos conversar sobre isso. Mas antes, vamos contar uma historinha. Na época tinha aquele programa infantil que falava, senta que lá vem história. Então, senta que lá vem história, vamos falar da historinha. Existia uma vez um homem, uma pessoa, que ele tinha um desafeto com uma pessoa que ele estava muito magoado. Aquela pessoa fez muitas coisas ruins, ou fez algo muito ruim na vida dele, e ele não se conformava. Ele ia dormir todo dia, inconformado, pensando, não é possível. Como ele fez aquilo na minha vida e está se dando bem? Como ele pode posar de alegrinho, feliz lá com os outros, todo serelepe, todo se dando bem na vida, na profissão, e eu aqui com a dor que ele me causou? Como pode essa pessoa ainda estar numa boa? Ele ficava com aquilo, na verdade, ele não se conformava, ele não conseguia acreditar que aquela pessoa estava feliz tendo feito mal com isso para ele. Ele acordava e dormia pensando naquilo. E um dia, quando ele estava lá no sono, apareceu um feiticeiro ali para ele, um mago, uma entidade lá para ele. Falou, olha, escuta, tenho acompanhado há muito tempo os seus desejos, tenho visto aí que você tem um desafeto que nunca te incomoda, e você está querendo que algo aconteça. Então eu estou aqui hoje, tragando boas notícias, para realizar o seu desejo. Seu desejo é uma ordem. Faça o seu desejo e eu vou atender. Aí ele falou, não acredito, até que enfim meu dia chegou. Então ele falou, eu quero que essa pessoa sofra. Eu quero que ela vá ficar numa ilha deserta, um lugar sombrio, um lugar com névoa, um lugar isolado, um lugar úmido. Eu quero que ele vá para um local que ele sofra muito. Que ele sofra que eu sofri. Aí ele falou, lá o feiticeiro falou, ok? Em questão de segundos, seu amigo desapareceu e falou, seu pedido foi atendido, está feito. Ele falou, assim? Assim, você queria, eu fiz, querido. Não, mas espera aí, eu quero ver. Ele está sofrendo mesmo? Eu quero ver se ele está sofrendo. Eu quero ver o que ele está passando, se está passando mal que ele fez. Ele falou, ok, eu te levo até lá. E aí ele foi ele para uma ponte estreitezinha, uma ponte estreita, um caminho estranho, um local, parece um umbral, um local ruim, ele atravessou. E aí quando ele chegou lá, ele sentou e viu a criatura lá, toda pequenininha, sofrendo. Ele ficou parado, olhando, se sentindo revigorado, porque conseguiu sofrer. Mas quando ele olhou para trás, ele viu que o gênio não estava mais lá. E aí ele olhou e viu que não tinha mais a ponte pela qual ele veio, ele estava isolado. Ele falou, não, peraí, gênio. Ele conseguiu ouvir a voz dele e falou, peraí, cadê a ponte para eu voltar? Ele falou, olha, foi você que quis vir para cá. Quando você desejou estar aqui para ver o sofrimento dele, você se colocou no mesmo endereço. Você que podia estar aqui. Ele falou, não, mas ele ficou pensativo, ficou em silêncio, o gênio sumiu, a ponte sumiu. Ele ficou olhando, ele até passou, foram passando dias, horas, ele até perdeu a noção do tempo, se passaram semanas, anos. E ele pensou, bom, eu pude pedir, desejar, se eu desejei demais da outra vez que ele atendesse, ele atendeu, se eu desejar que tenha uma ponte de novo, ele vai fazer a ponte. Mas aí ele pensou, se eu colocar essa ponte aqui, eu vou sair e o meu inimigo também. Não vou dar esse prazer para ele, vou ficar aqui, não saia. E ficou. E aí as pessoas foram passando, as pessoas foram ficando ruins. Aí quando ele já não aguentava mais, estava cansado, ele falou, chega.
eu vou pedir essa ponte, ele sai também, vamos nos libertar. Ele pediu a ponte veio, e aí ele saiu, o algoz dele não respondeu. E aí, o que a gente entende, que a gente vê com isso? Que quando a gente deseja mal para os outros, a gente se coloca lá também. E a gente só consegue se libertar quando a gente liberta também aquela pessoa, quando o perdão vem, efetivamente, e nos quebra desse vínculo ruim com a nós nos colocamos. Desejar o mal para outra pessoa é como você achar que você vai tomar um veneno e o outro vai morrer. A gente vai tomar junto. Então, a gente precisa refletir sobre essa historinha, claro que uma fábula é uma forma da gente refletir, mas será que essas ilhas a qual a gente manda os inimigos, aquele que nos ofendeu e vai junto, não existe na vida real? Como chama essas ilhas na vida real? Elas chamam mágoa, elas chamam ressentimento, elas chamam raiva, elas chamam ódio, elas chamam ciúmes, inveja, egoísmo. Cada vez que a gente tem esse sentimento para com alguém, a gente está querendo que eu tenha para essa ilha, mas a gente está indo junto. E a gente só sai de lá quando também libertar a pessoa que se mata. Então, quando a gente olha para isso e fala que a vingança é algo cheio, que a vingança é uma justiça, será que é uma justiça? Trouxe aqui uma frase que estava no Evangelho nesse capítulo, no 28, que fala: a vingança é o delírio do orgulho ferido. Quando o orgulho, que é um mundo maior que nossas mãos, que é o fruto do egoísmo, o orgulho e o egoísmo, quando ele cresce, a gente diminui. E aí nós ficamos inferiores. A gente se inferioriza. A gente vira um ser pequeno. Pequeno de espírito, pequeno de sentimento, pequeno no sentido moral. E aí quando o orgulho diz, o orgulho não é um conselheiro. Não existe um conselho que o orgulho nos diz que possamos levar na vida. E quando o orgulho toma essa conta, é o delírio da vingança. Achar que é justiça. Mas será que é uma justiça ou será que é uma prisão da alma? Quando a gente deseja que aquilo aconteça, o que é a vingança? A vingança é o desejo que aquele que você, na nossa visão, entendeu que era ruim, também passe por aquilo. Não, se me fez o mal, eu quero que passe por mal. Se me tirou alguma coisa, eu também quero que perca. Ah, se me traiu, eu quero que seja infeliz no próximo relacionamento. Se roubou meu emprego, eu também quero que não se dê certo na carreira. Esse sentimento ruim, porque a gente pensa que vingança é só aquela ação articulada de fazer uma grande maldade ao outro. Não, o desejo de que o outro não se dê bem, o desejo de que o outro seja feliz, já é esse só uma vingança. Esse desejo de que alguém, qualquer que seja, pague na mesma moeda, essa lei de Talião, é esse só um desejo de vingança. E é algo que nos contamina, que nos coloca na mesma ilha. Então é a prisão da alma. A vingança não é uma justiça. Claro que a justiça, claro que para a justiça tudo tem que ser perdoado. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se alguém fez, estamos no mundo material, numa sociedade organizada, uma sociedade civil organizada pelos homens para que vivêssemos com o mínimo de harmonia. Então, se alguém faz algo que esbarra numa esfera penal, civil, que fere a lei dos homens, quem que vai julgar? A lei dos homens. Se alguém rouba algo de alguém, é quem foi furtado que deve querer a justiça, ou na lei dos homens deve recorrer à justiça humana para que ela decorra e aconteça. Agora, e se eu fui furtado, fui assaltado, sei quem foi, mas a justiça não foi atrás, ou a pessoa me traiu, ou a pessoa roubou meu emprego, não tem como a justiça correr atrás, não fez nada. Sou eu que tenho que fazer a justiça, ou correr atrás? Aí é deixar de acreditar na justiça divina, na lei de causa e efeito. É acharmos que Deus precisa de ajuda. Então, Deus deve estar muito ocupado, ele deve estar cheio de processo para resolver. Vou eu resolver isso para ele, vou eu mesmo causar a pena e a justiça. Porque ele deve estar cheio, vai terceirizar, eu vou ajudá-lo, sou tribunal agora também. Será que ele precisa dessa ajuda, gente? Eu vou fazer porque eu quero, acho que é o certo. E quantas vezes será que a gente tem razão? Quantas vezes será que a gente tem a visão do todo? Gosto mais da historinha. Nossa, apesar de ficar de historinha, eu vou ficar leve também. Eu lembrei agora falando, nem estava nos planos, mas eu lembrei agora. Diz que um dia um homem sentou no metrô, e ele passou em frente ao metrô, tinha uma barraquinha de biscoitos, todo mundo passava lá e comprava. Daí ele passou lá,
comprou os biscoitinhos, entrou correndo com sua pasta, com sua revista, etc. Sentou no banco do metrô, colocou tudo do lado. E aí, quando ele estava lendo lá as revistas dele, ele viu que um senhor que estava do lado começou a pegar uns biscoitos. Aí ele olhou aquilo e falou: que isso? Ele está pegando meu biscoito. Ele olhou o senhor comendo. Aí ele foi, pegou um biscoito para o moço dele, que era dele. Pegou um biscoito e comeu. Aí daqui a pouco o moço foi lá e outro. Ele foi e pegou o biscoito de novo. Ele estava ficando indignado. O que é isso? Que abuso? Pegando as coisas dos outros, nem pede. Aí ele foi ficar aquele indignado. Quando chegou na próxima estação, ele nem ia descer naquela. Mas ele falou: eu vou descer. Aí ele levantou aquela marra, pegou um biscoito para o moço ver, e ainda virou com um desaforo e falou: o senhor vai querer mais um? Aí o senhor falou: eu comprei porque pretendia comer, mas se você está com fome para sentir que você está, que você pegar muito hora, pode levar, fica tranquilo, meu filho, pode levar em paz. Aí pegou aquilo, não entendeu nada e saiu. Aí quando ele foi guardar o biscoito na bolsa, ele viu que o que estava na bolsa dele? O biscoito dele. Daquele biscoito que ele estava pegando era de quem? E aí o homem foi e fez o quê? O homem podia brigar. O homem podia fazer um biscoito. Você estava comendo meu biscoito e ainda quer levar? Você estava comendo meu biscoito e ainda quer fazer desaforo? O moço foi sereno, o senhor foi complacente, tolerante e falou: por que você está com fome, meu jovem? Você estava comendo bastante, deve ter trabalhado muito, pode levar. Ele não foi fácil. E aquele que achou que sabia tudo da situação, ele ficou envergonhado. E é isso que acontece. Quem de nós é capaz de ver o todo, inclusive outras vidas? Olha, agora eu vim, e essa pessoa, ela é sempre grossa comigo, ela é sempre estúpida, ela sempre faz isso, faz aquilo, parece que ela me odeia. A gente sabe quantas outras vidas a gente pode ter com essa pessoa em outras vidas? A gente sabe quanto será que a gente já pode, nós termos causado mal para essa pessoa? E ela, de uma forma caridosa, se trouxe de novo para a gente, para nos ajudar a melhorar esse ouvir. Quem de nós aqui sabe como todas as nossas relações começaram ou não? Graças a Deus a gente não pode esquecer. Então nós precisamos lembrar que a vingança é devido ao orgulho. Nada mais além do orgulho que dita isso. E ela é vista hoje, quando fala em vingança, é vista pela sociedade como algo comum. Ela é vista como honra. É a lógica do mundo. Tanto que se vocês forem ver, os filmes, os blockbusters, os filmes de maior sucesso, livros, normalmente eles têm algum quê de vingança. E aí a gente olha, a gente vê, nossa, aquele cara que era justiceiro, perdeu a família, foi lá, ele está fazendo um filme que vários deve ter visto, ele perdeu o cachorrinho e ele passou 5 filmes só com todo mundo. Eu amo o cachorrinho, mas ele ama mais. Então, esse sentimento que a gente gosta, que nos dá prazer, é que nos faz ter, por exemplo, tantos filmes e livros. Aquela mulher que o homem roubou e não gostou, traiu com o outro, daí no filme ela vira, fica maravilhosa, etc. Ela volta por cima. Aí nosso prazer no final é ela voltar com ele? Não. Nosso prazer no final é esnobar, parece? Ela saiu por cima, pagou o que tinha direito, recebeu o que tinha direito. Esse prazer nos vem por quê, gente? Algo nobre, algo elevado ou algo pequeno? É muito pequeno, não é? Essa aluna que existia, até colocou uma imagem aqui, não sei se dá para vocês verem, é o Coliseu e são os gladiadores, que fala no Evangelho dos Bárbaros, fala, não fez trecho para isso aí, mas tem uma outra parte que fala também, que fala da barbárie, dos bárbaros. Quando a gente lê o Evangelho, dá aquela impressão de a vingança foi aquela época da Inquisição, aquela época em que as pessoas jogavam aquele que fez algo errado com os leões com ele, ou aqueles que chamavam por duelo, você roubou minha mulher, fez alguma coisa, vamos ali fora duelar. Não, gente, a vingança não está mostrando de nós, não. A vingança está na sociedade hoje. Aliás, desde formas muito tristes até formas mais simples do nosso dia a dia. E a gente às vezes pensa que esse sentimento não está em nós, mas nós precisamos ficar atentos e cuidadosos, porque principalmente quando a gente está na coletividade, quando a gente é contaminado por esse sentimento de vamos fazer justiça, fulano tem que se dar mal, ciclano tem que sair, ciclano tem que perder, a gente se contamina por essa vibração negativa e se liga. Em 2014, houve um fato horroroso, que a gente precisa entrar em detalhes, mas só para a gente ver como a gente não está falando da barbárie, de uma faxineira que foi linchada e assassinada porque acharam que ela tinha feito de vítima crianças, quando depois viram que não tinha sido ela.
como a imagem, o desenho, o retrato parecia ela, alguém falou que era, todo mundo acreditou e lixaram. Foi uma coisa horrorosa. Foi 2014. Mas pouco mais de 10 anos que nós não estávamos tão diferentes do pessoal do Coliseu que jogava pessoas por ela. E a gente às vezes se contamina. Começa uma multidão criticar hoje em dia na internet, né? Vai no live, cancela, entra os haters, bota um monte de comentário odioso. Você tem que ser cancelado, você tem que sumir. Entra, vai lá, as pessoas vão também, colocam sua reputação de ódio. Ah, é só uma tela. Não, eu vibrei, eu pensei, eu estou colocando a energia negativa ali. E quem está lendo está recebendo. E vai mudar a multidão. Se perguntar para essas pessoas que são chamadas hoje de haters, que vão lá e colocam tanto, estimam tanto ódio na rede, o que você faz essa pessoa que você está aí odiando? Sabe quem é o pai, a mãe, o que ele fez no passado, pelo que você já passou? Não, mas se ele falou essa frase eu não gostei. Então vamos detonar. E a gente vai lá e faz. Vamos evitar coisas como essa. Você pode postar alguma coisa, pode escrever alguma coisa que seja de amor, que seja positivo, que seja luz. Ah, mas você está com um sentimento muito ruim. Então, olha, não posta nada. Se é pior, vamos deixar esse sentimento ruim para outra face. Vamos tentar dar o nosso melhor. E aí veio esse ensinamento, que eu coloquei aqui e julgo pela nossa sociedade que é o mais difícil. Porque se aprender a amar já é difícil na sua plenitude, sem condição. Porque amar, amor de verdade, é sem condição. A gente não ama, se tem um ser, se tem um quê, já pôs condição. Aí eu amo fulano, se fizer isso, se for assim, mas fulano era assim, agora não é mais, eu gostava assim, então não é amor. Se tem condições de amor é incondicional. O amor mais próximo que a gente tem de amor verdadeiro na Terra são os amores paternais, maternais, aqueles amores fraternos. Uma mãe, ela ama um filho, independente das condições. O filho dela pode virar um doutor, pode virar advogado, pode virar um ladrão, pode virar um traficante. A mãe vai continuar amando. Na vida dos presídios, o que mais tem são mães, porque é um amor verdadeiro, não abandono. Não estou dizendo que todas as mães são assim, não estou dizendo que só mães amam, mas estou dando um exemplo mais próximo da gente entender. Então é esse amor que você ama seu amigo, seu marido, seu pai, sua mãe, independente. Mas minha irmã não aconteceu, tá bom, é a condição que está, é a condição que nós estamos. Quem não tem defeito que tira a primeira pedra, não foi assim que nos ensinou Jesus? Então a gente tem que olhar com essa visão. Quem de nós aqui não tem algum defeito? Então, esse ensinamento que traz não ser olho por olho, dente por dente, Jesus vem e fala: vou te ensinar de uma outra forma. A gente precisa andar junto, andar passo a passo, caminharmos juntos. Esse é o amor verdadeiro que nós devemos ter. Então, quando a gente quer revidar, quando a gente quer demonstrar que nós temos a razão, quando a gente quer que o outro fez um desaforo, o outro mexeu comigo, mexeu com o meu brilho, com o meu ego, eu preciso dar resposta. Até a influência dos nossos amigos, das pessoas, dos pares, aí difícil, você vai deixar assim? Você vai aceitar? Você vai engolir isso? De vez em quando. É nessa hora que o ensinamento é mais difícil. Lembrar do que Cristo nos ensinou. O amor. É nessa hora que a gente vai parar e pensar. E aí será que recuar? Se alguém me fez uma ofensa, se alguém me tratou mal no serviço, se alguém desfez de mim, se alguém falou uma grosseria na frente de todo mundo, eu serenar meu coração, eu ficar calmo, eu tentar lembrar das lições de Cristo e não revidar, deixar para lá, alguém me deu uma fechada no trânsito, roubou minha vaga no estacionamento, eu olho, respiro, saio, deixo a pessoa na vaga. Isso é orgulho ou é coragem? É fraqueza isso? Falar, olha, amarelou, na terra de São Paulo, amarelou. Será que isso é covardia? Não. Ao contrário, é muita coragem. Porque quando a gente renuncia, quando a gente deixa de dar uma resposta que veio até a garganta, quando a gente deixa de revidar, quando a gente deixa de querer fazer para o outro e o outro fez para a gente lutou contra o inimigo mais difícil que existe para a gente lutar, que é quem? Nós mesmos. Somos nós mesmos. Quando é aquele Hulk, né? É aquela vontade, está virando um monstro verde, já vou virar a fera, e a gente consegue se domar, consegue respirar fundo, consegue se controlar e falar:
Não foi isso que eu aprendi. Não é isso que Cristo faria. Não é isso que me torna uma pessoa melhor. Quando eu consigo serenar meu coração e lutar comigo mesmo, isso é um ato de muita coragem. Não ligar para o que os outros pensam, não ligar para o que os outros vão falar, não ligar para, inclusive, o seu ofensor que vai falar. Ah, mas ele vai achar que eu sou idiota. É a opinião dele no estágio que ele está. É a opinião daquela pessoa dentro da categoria moral que ele está. E se eu for ofendida com isso, quem está gritando dentro de mim? É a minha moral ou o meu orgulho? O meu orgulho que está ferido. Mas como se a pessoa fez isso, eu vou achar que está tudo bem? Eu vou achar que a pessoa é uma pessoa que eu tenho sérios deficiências morais. Como eu também tenho as minhas, eu tenho várias. E vou viver com isso. Ah, mas vou deixar. E aqui a gente tem que ter um limite, tá? A gente só para entender. Quando tem algo que se faz mal, dar a outra face, não revidar, estabelecer não quer dizer que tem que continuar convivendo, aceitando ou se fazendo mal. Mas existem muitas opções de distanciamento que a gente querer evitar. Pode se distanciar. Pode, olha, não tenho condições de conviver com aquela pessoa. Ela é grossa, ela é estúpida, ela é violenta, ela é desonesta, eu não confio nela. Ok, eu vou me afastar. Não vou ter ódio, não vou ter mágoa, não vou desejar o mal. Isso não quer dizer que eu tenho que conviver lado a lado. E também quer dizer que eu tenho que fazer algo mal para ela. Então, é saber esse ponto de, olha, eu posso, sem desejar mal, também não estar íntimo. E esse, quando a gente fala um pouco agora do lado de vibracional, do lado de energia, quando a gente tem, eu trouxe aqui uma frase do livro que é uma trilogia, Tambores de Angola, que é do Robson Pinheiro, que ele fala de que há coisas muito interessantes na esfera espiritual, no mundo dos umbrais, etc. Ele liga muito a matriz africana também, as regiões da matriz africana. Tem um caso, não sei se esqueci o nome dele, que é Erasmino, alguns que é com ele. E ele tem um capítulo inteiro das trevas, e ele tem um raiva, um sentimento de vingança com uma pessoa, com um afeto, que ele às vezes nem entende bem o porquê. E aí esse livro relata com detalhes, muitos detalhes, que quando ele dorme, quando ele se reposa, quando a gente desdobra parcialmente, porque quem dorme é o corpo, tá, gente? O corpo que cansa, o corpo que descansa e fica ali fisicamente descansando. O espírito não dorme. O espírito não deixa acordar, a gente se desdobra. E a gente passeia um pouquinho por onde a gente quiser. Quem está pensando em coisas ruins, quem está com vibração ruim, provavelmente vai colocar coisas ruins. Quem está numa vibração positiva, vai colocar positivas. A gente aprende, a gente estuda, depois a gente só fica ali acompanhando durante o nosso sono. E aí, durante esse sono, ele se desdobrava, e ele ia para uma região que parecia um consultório, um ambulatório, e aí atendia uma pessoas doutas, sabidas, mas eram pessoas sábias, porque não tinham moral. E fazia uma doutrinação na cabeça dele, como se fosse uma terapia, uma psicologia, estudando ele para ter raiva daquela outra pessoa. Lembrando, inclusive, que tudo que essa pessoa fez em outras encarnações para ele. E colocava aparelhos específicos ali, aí um pouco mais longo, acho que precisa estudar um pouco mais agora, mas faz todo um processo de meditação e vai contaminando ele, contaminando a cabeça dele, que sempre ele acorda, ele acorda com aquela raiva, com aquela irritabilidade, aquele cansaço, e vai criando uma animosidade com uma pessoa, não consegue, cada vez ficando pior a relação. E aí aqueles espíritos vão se contrazendo disso, porque vão conseguindo influenciar, dominar, fazer com que cada vez aquela atmosfera, aquele vínculo de ódio fique mais forte. E isso acontece, pode acontecer em produções. Só que para isso acontecer, existe uma coisa que chama sintonia. Então a gente precisa estar ligado por um elo de ódio, de desespero, estar ali sem força para lutar moralmente. E aí eles se usam para conduzir, eles usam essa nossa fraqueza moral, usam esse nosso sentimento ruim para nos trazer para aquele ambiente que eles estão. Porque o desespero turva a nossa capacidade de crivo da razão. É que nem alguém que está precisando muito dinheiro, está desesperado, você despejar, você alguma coisa, aí vem alguém que presta um dinheiro num juros absurdo, um agiota, um banco, etc. Em condições normais, a pessoa não aceitaria, porque ela olha, não, é absurdo, parece juros, não podemos pagar isso. Mas no desespero, às vezes, ela nem para olhar o tamanho da dívida da empresa que ela está se metendo. Porque esse desequilíbrio emocional nos turva. Igual acontece com a gente no nosso processo de evolução. A gente teoricamente turva, e aí consegue ser manipulado por esses que a gente chama de obsessores.
E aí a gente começa a ficar com uma qualidade de vida ruim, com um sentimento ruim, aquelas apatias, nossa vida não anda, a gente sabe o que está acontecendo e não percebe que às vezes o canal que está nos permitindo ser obsidiado é esse vínculo de ódio ou esse ressentimento que a gente tem e carrega com a gente contra alguém. Então, esse pensamento que a gente tem, qualquer pensamento, é uma forma viva, é uma forma criadora. Os nossos pensamentos, vocês estão vendo a imagem aqui, eles irradiam, podem ser coisas boas ou ruins, como se fosse perfume, ou qualquer coisa que usasse o cheiro ou o odor. Se eu chegar aqui e espirrar o perfume com forte aroma, eu posso espirrar e achar que só eu quero sentir. Mas só eu vou sentir que eu espirrar o perfume ali na sala? Ou todos que estão aqui vão sentir também? Ou se vier alguma coisa, abrir uma comida, alguma coisa ser estragada, se aquele odor fétido, eu vou deixar o ambiente da sala com esse mesmo odor ou vai continuar com cheiro de perfume? Então, o pensamento cria ondas vibracionais que ele contamina a primeira pessoa que é contaminada. Somos nós mesmos. E ficamos em volta a ele. E também contamina os outros. Se estiver na mesma sintonia que eu, vai ser contaminado. Se a pessoa estiver com uma vibração mais elevada, ela nem vai ser abalada. Mas como nós, às vezes, fragilizamos, nós também nos permitimos ser acessados por essa sintonia. Então, quando a gente tem um sentimento ruim, é uma troca, a gente acaba ligando nela. Eu dou o que tem em mim, que não é bom, e recebo também o que vem do outro, que está nessa sintonia. E aí, esse vínculo, essa troca ruim, que muda a nossa psicosfera. O que é essa psicosfera? Essa energia, esse campo magnético, essa aura que nos envolve. E aí a gente começa, para aqueles que enxergam a evidência, ficar, quando a gente está bem, ficar com aquelas cores da nossa psicosfera clara, que é o ambiente no qual a gente está envolto, mas quando a gente vai ficando triste, amargurado, sentimento ruim, essas cores vão mudando para uma cor escura, densa. E isso muda o nosso padrão vibratório, muda a nossa organização fisiológica, afeta a nossa saúde, cria desequilíbrio que não é só psíquico, mental, é emocional, mas também físico. Então, quando a gente está com ódio, vingança, remorso, é como eu falei no começo, a gente beber esse veneno achando que o outro vai morrer. Porque a primeira pessoa, como se eu estivesse fazendo um veneno lá, estou fazendo uma fórmula e vou dar lá para o inimigo, mas a cada vez que eu estou comendo inteligente, eu vou experimentando para ver se fica bom. No final, quando acabei, pode ter dado certo. Mas quem é a primeira pessoa que morreu? Quem estava fazendo? Então, nenhum sentimento ruim, nenhum, a gente faz isso. Se a gente emite, nós somos o primeiro a nos encarnarmos. E como a gente cura isso? Nossa, que nebuloso isso, que forte isso. Como a gente cura tudo isso? Renunciando a esses sentimentos, perdoando, nos libertando, deixando seguir o que tem que seguir. Ah, mas a pessoa vai sair assim impune. Cada um cabe aquilo que lhe é devido. E a justiça divina vai ser feita a seu tempo, ao modo que tem que ser feita. Não existe causa sem efeito. Não existe. Absolutamente tudo que a gente plantar aqui voltará para nós. Se eu plantar rosas, eu vou colher rosas. Se eu plantar abacaxi, eu vou colher abacaxi. Se eu plantar carqueja, eu vou colher carqueja. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. O plantio é facultativo. Eu escolho o que plantar. A colheita é obrigatória. Eu colho, eu vou colher o que eu plantei. Então não nos compete ficar preocupado se o outro vai colher ou não aquilo que ele plantou. A colheita é dele. Pode ser que eu não esteja aqui para ver. Tudo bem. Porque quando eu quero ver, gente, esse sentimento que eu quero ver quem se deu mal, isso é querer justiça ou querer um sentimento ruim? Um sentimento de impiedade? A gente quer ver no nosso tempo. Não, peraí, você sabe que a pessoa se deu mal. Eu estou indo para a igreja junto, lembra? Eu quero ficar lá, não saio, mas eu vou ficar aqui para ver que você mal. E me coloca no mesmo interesse, na mesma função. Então a renúncia é a gente se libertar desse mal. Todos nós aqui somos imperfeitos. Se alguém errou hoje, também já errou amanhã, já errou ontem, vai errar amanhã. Quem nos compete julgar? Jesus fala para a gente no Evangelho. Graças a Deus que assim ele fala. Meu jugo é leve e meu fardo é suave. O que quer dizer? Não se preocupe, meu irmão, eu sei das suas faltas, mas estou aqui para te acompanhar. E não estou aqui para te julgar, estou aqui para te ajudar. Você vai errar, você vai cair e eu vou te ajudar a levantar. Se ele faz isso conosco, e graças a Deus o faz, compete a gente não ser igual com o outro e não querer amá-lo. Compete a gente querer fazer, julgar com fardo ou com peso, mas entendo que Jesus nos julga.
Nós rezamos, acho que quase todo mundo aqui, se não todo mundo, já rezou o resto todo dia, ou vai rezar muito o Pai Nosso. E uma das frases que a gente fala é: perdoai as nossas ofensas como nós Nós estamos sendo verdadeiros quando falamos isso. Quando a gente fala: Deus, me perdoa como eu perdoo. Será que não perdoa? Se me perdoa, é muito bom. Vou dizer se nessa próxima. Se eu não perdoo, sempre tenho que começar a aprender a perdoar. E aí ele traz aqui uma amenidade, fotografada pelo Chico, traz a frase: silencia graves dos serviços, esquece mágoas ou possíveis ofensas, auxilia para o bem. E aí uma outra frase aqui de Emmanuel, que está no livro Ponto Marcado, que nos ensina que o perdão nos eleva. Não é nos elevar no sentido de orgulho, eu vou ser maior que outra pessoa. É nos elevar no sentido moral, nos faz crescer, nos faz ficar mais forte, próximo do que é ser um homem de bem, ser perfeito. Fala, se ele nos pediu para amar, recordei aqui um trecho que fala no livro, fala, se ele, né, Jesus nos ensinou que o Pai pediu para amar os inimigos, o que nos impede de amar? A gente já ouviu, a gente já entendeu, a gente já sabe. O que nos impede? E caminha de hoje para amanhã, eu tenho um grupo e amanhã já não tem mais problema? Não. Mas eu posso começar. Eu não consigo nos ensinar. O treino leva à perfeição. Hoje eu começo forçando, amanhã eu começo no disciplina e depois de amanhã eu vou natural. Eu sempre tenho que começar. Aqui não vou entrar em detalhes, mas nós somos um progresso evolutivo, somos um caminho evolutivo de progresso, porque a lei do progresso nos ensinou isso. Nós somos criados simples e ignorantes, mas todos nós foi dada a luz para caminhar e chegarmos em perfeição. E quando chegarmos aqui a sermos espíritos puros, espíritos sem qualquer mal caracterizado em nós, moral, com conhecimento elevado, não existirá mais mal à nossa volta. Porque no mundo onde ninguém pensa no mal, o mal não existe. No mundo onde ninguém traz o mal em si, o mal não existe. E lá só existe a felicidade plena. Mas essas características não ainda nos pertencem. Por quê? Olha, não vamos entrar em detalhes, mas olha as características dos espíritos inferiores, que lá no livro dos espíritos, na questão 101, traz. Quais são as características dos espíritos inferiores? Tem predominância da matéria, ainda tem materialismo, ainda desejo do mal eventualmente, tem ignorância, ou seja, falta conhecimento, tem orgulho, é egoísta, tem tendência a paixões, ou seja, defende muito alguma coisa, se apaixona, tem idolatria, tem uma linguagem trivial, conversa bastante fofoca, indecência, não de falar de coisas banais, é mordaz, é irônico, é grosseiro, se ilude quando sabe as qualidades, quando ao saber as qualidades morais, ou seja, iludido, orgulhoso, se conserva em ilusões, tem preconceito, é leviano, é sorveteiro, ou seja, gosta de rir, os outros caem da casa, até acabam errados. É da nossa espécie. Aquele que mais bom na internet que a gente morre de rir são os convexos dos outros. Não caiu, não se deu mal. Isso, enfim, esses são hipócritas, essas são as características de serem perfeitos. Alguém que se identificou? Achou em 1 ou 2 ou 3 itens aqui? Como todos? Então nós estamos aonde? Somos espíritos bons, que não têm mais a predominância do mal, puros ou imperfeitos. Se estiverem na dúvida, eu ajudo. Somos imperfeitos. E se todos nós somos imperfeitos, não nos compete querer a perfeição de ninguém. Porque ninguém que está aqui é perfeito. Então, para trazer essa reflexão, deixando já a nossa palestra aos momentos, na hora que eu vou perder meu tempo, vou deixar uma música para ficar leve, para refletir sobre ela, vamos ler a letra e pensar sobre o que a letra traz, porque ela fala exatamente isso. Todos nós merecemos anjos, ou seja, pessoas puras, mas para isso precisamos caminhar lembrando que todos nós estamos aqui. Temos que ter amor ao próximo, não julgamento, não vingança. Olhamos para que o som saia, ver se a música toca aqui. Vou apagar aqui para vocês entenderem. Ela pode fazer uma só assim. Esses anos são baixados de mim. Está pensando na
nos ajudar no ambiente. Que somos nossas familiares. Para fazer um mundo que é e tirar a força da vontade. Porque nós seremos anjos. Vamos trabalhar. Nós seremos anjos. O planeta acabou. O dia acabou. A vida a felicidade só promessa. Vamos transformar as desigualdades. Vamos compartilhar sonhos. E vamos amar a liberdade. Os favores sem que nos ensinou esta lição. Escolhemos ser eterno. Deus da nossa salvação. O dia nós seremos anjos. Vamos trabalhar. Nós seremos anjos. O planeta amor, o dia deita amor, a vida. Pedindo para a gente ter a propaganda genética, onde essas são os anjos, para que a gente possa refletir e para que a gente lembre disso, de que nós queremos um mundo em paz. Mas a paz do mundo começa cada um de nós. Somos nós buscando a paz, vivendo a paz, e devemos unir nós. Não tem paz, não tem vingança, nem sentimento contrário ao outro. É isso. Muito bem.